Olá amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem? Pessoal, é um vídeo que eu estava em dúvida se eu faria, se eu não faria, porque a gente não quer trazer coisa mais pesada, mas por outro lado o momento exige, né? Não tem como fugir disso, pessoal. Então assim, ó, eu vou começar falando, como vocês viram no título ali, né, que nós estamos em guerra, gente, é uma guerra de narrativas. Só que toda a guerra física realmente ela começa com uma guerra de narrativa, geralmente com distorção da verdade. Nós temos um dizer famoso, ficou famoso na história aí, marqueteiro, né, do Hitler, né, o cara responsável pela propaganda nazista, que eles editavam livros, faziam uns filmes, muitos filmes, né, eles já tinham uma noção do controle cognitivo da memória implícita, então eles já lavavam a cabeça do pessoal através dos filmes do Hitler e tal. E este marqueteiro do Hitler, ele ficou bastante famoso por afirmar que uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. O que ele quis dizer com isso? Que se eles enfiassem goela abaixo do povo algo que eles queriam sendo verdade ou não, ou seja, uma mentira, como ele mesmo declarou, isso sendo batido tanto, num momento acabaria se tornando uma verdade, né? Então estou aqui eu fazendo esse vídeo, né, para quê? Para que as pessoas percebam mais o que é verdade nessa história, nessa guerra de narrativas. E se eles querem nos bater 1000 vezes uma mentira para empurrar uma verdade, uma pseudo-verdade, cabe a nós bater 10.000 vezes uma verdade para que a verdade sobreponha essa mentira que eles estão tentando colocar no mundo aí, gente, entendeu? Então é muito importante que a gente se una a partir do momento que a gente descobre que a pseudo-democracia, porque a democracia no sentido da palavra até, né, seria bonito, né? O poder que emana do povo, só que é uma mentira absurda. O poder nunca emanou do povo, e então a democracia foi uma coisa inventada para dar a sensação de que o povo tem algum poder. É para iludir o povo, para o povo achar. Por quê? Porque daí, se o povo acha que tem algum poder, ele não se sente escravizado, não se sente dominado. Então é uma estratégia, pessoal, mas a gente está careca de ver pelo que acontece no mundo inteiro. É só tu olhar como são os políticos no mundo inteiro. Então, se tem alguém que ainda não percebeu ainda, cara, pelo amor de Deus, tu dorme num sarcófago, sei lá, né? Caverna de Platão? Então, né? Gente, então, para começar, nós vamos ter que falar dessa guerra de narrativas. Então, para começar, essa narrativa aí mentirosa, ela faz parte de um plano, da mesma forma que fazia parte de um plano quando o marqueteiro do Hitler lá falou que, né, contaremos 1000 vezes uma mentira e essa mentira se tornará verdade. É o que eles estão tentando fazer com essa crise sanitária que a gente está vivendo, é o que eles estão tentando fazer com a questão econômica, né? Estão pintando que está se recuperando, coisa e tal, e eles estão só inflando mais a bolha que indubitavelmente, né, vai explodir, vai estourar, e eles querem pegar o povo de calça curta mesmo, é o plano. Então, para falar do plano, e algumas pessoas ainda têm uma dificuldade de fazer os links e de perceber, então a gente tenta esmiuçar, tenta trazer as coisas de lá de trás, né, para ver se esse povo acorda aí. E aí, nesse momento, a gente precisa muito dos acordados, os que já sabem de tudo isso, porque essas coisas têm que ser faladas, têm que ser mostradas, né? Que nem aquele vídeo que eu fiz ontem, porque não existe evidência de vida e OVNI. Não, sabe? Então os caras vão lá, jogam essa narrativa, tem 5 milhões de acessos no vídeo, e são 5 milhões de pessoas acreditando que não existe a menor evidência de vida alienígena, enquanto vai o Luke lá do canal Academia Olímpia, o canalzinho aqui, né? Pequenininho. Aliás, ontem eu falei meia dúzia de gato pingado, pessoal. Eu quero que vocês entendam que é só em relação à comparação aos grandes canais, nada a ver com a estimada audiência do canal Academia Olímpia, que são os verdadeiros guerreiros, me ensinam mais do que aprendem comigo, na verdade. Maravilhoso, agradeço de coração a todos vocês. E vocês são os guerreiros dessa narrativa. Nós, né, o nosso papel como soldado é refutar a mentira. Então se eles vão tentar martelar 1000 vezes a mentira na nossa cabeça para ela tentar se tornar verdade, nós que sabemos a verdade temos que martelar 10.000 vezes a verdade para abafar essa mentira. Então, se é uma guerra de narrativa, narrativa é uma arma que nós temos.
Só que a gente tem que se embasar, então assim, dando elementos históricos, né, e simples, objetivos e irrefutáveis para as pessoas, de repente elas começam a perceber o que está acontecendo. Então aqui, ó, isso que vocês estão vendo, essa imagem que desde o início que eu estou falando está aí parada, né, é o baralho Illuminati, a carta Brasil do baralho Illuminati. Então, alguns, talvez só ouvindo falar em Illuminati, teoria da conspiração, já vou sair desse canal. Cara, espera mais um pouquinho, talvez tu mude de ideia em relação a algumas coisas. Se tu ainda acha que é teoria da conspiração, vamos considerar algumas coisas, né? Esquece que o nome do baralho e vamos concentrar no conteúdo dessas cartas, ok? Então vamos lá, só que eu vou ter que usar essa palavra Illuminati, tá, pessoal? Você me desculpe, mas assim... esse baralho Illuminati, para vocês terem uma ideia, ele é de 85. Aí vocês vão começar a entender o quão verdade, o quão irrefutável vai ficar a prova do que eu estou dando para vocês. Se depois do que eu mostrar para vocês hoje, vocês ainda não entenderem que existe um plano, cara, aí realmente eu jogo a toalha, largo de mão, porque nada mais vai fazer as pessoas enxergarem, se não virem isso que vai ser exposto aqui hoje. Por quê? Porque nós estamos falando de uma coisa que foi criada em 1985. Esse baralho Illuminati ele foi criado em 1985. A princípio ele foi proibido de ser lançado, né? Só que o dono, o cara que compôs, que inventou, usem a palavra que quiser, esse baralho aí, ele lançou, mas ele disse, não, mas isso aqui é um jogo. Ele foi muito inteligente, ele expôs os planos dos caras, mas ele disse, não, mas isso aqui é só um jogo, por que vocês estão tão preocupados com isso? E aí ele desarmou os caras. Por que tanta birra em cima de um jogo que ia ser? É que eles que tentaram impedir que esse jogo fosse lançado, perceberam que era uma estratégia dele de mostrar os planos dos dominadores. Então os dominadores não queriam que esse jogo fosse... Só que daí como ele alegou na justiça, mas vocês estão com medo de quê? É só um jogo. Aí os caras não tiveram argumento e tiveram que deixar passar. E aí foram revelados os planos dos caras. Então assim, ó, isso foi feito em 1985, ok? Então vamos ver o que aconteceu vários anos depois, porque uma das cartas do baralho Illuminati feito em 1985, pasmem vocês, quem ainda não viu isso e quem ainda não entendeu a questão do plano e que não é teoria, existe de fato uma conspiração aí, né? Então aí, gente, ó, isso lembra vocês alguma coisa? Alguém vai querer dizer que isso não aconteceu? Alguém aqui vai querer dizer que isso é teoria da conspiração, que é bobagem, que é viagem na maionese? Isso não aconteceu, pessoal? Agora eu vou perguntar para os céticos de plantão e para aqueles que ri dos teóricos da conspiração, eu vou perguntar se é que eles têm a capacidade de memorizar uma data, né? Porque parece que eles não têm muita capacidade de absorver informações, por causa que se tivessem, não seriam céticos em relação a isso, eles saberiam o que está acontecendo. Mas vamos aqui, às vezes o ceticismo não é por maldade, né? Então estamos nós aqui tentando resgatar a consciência dos nossos irmãos aqui, né? Para ver se eles acordam. Então, gente, se vocês insistem em não lembrar, eu vou dizer, ó, isso foi em 2001. Agora eu pergunto para vocês, teoria da conspiração, então como que isso que aconteceu em 2001 estava numa carta que era um jogo apenas em 1985? Me respondam essa pergunta. Luciano, isso é coincidência, pois é, né? Então já estou com a foto para refutar essa pseudo-coincidência. Se ainda achar que é coincidência, porque além do World Trade Center, o que aconteceu nesse ataque aqui? Aconteceu um ataque no Pentágono também, no mesmo dia. Que interessante, né? Tá aqui a carta mostrando o ataque no Pentágono. Que loucura, né? Em 1985. Não, teoria da conspiração, estão viajando na maionese. Tá, gente? Então assim, ó, sim, o que a gente está vivendo foi planejado há muito tempo por essa galera aí, com esse objetivo aqui, ó, nova ordem mundial. Infelizmente, está acontecendo. Então não é teoria de conspiração. Cara, isso é aquela coisa que a gente fala. Como é que eles esconderam isso tanto tempo? Esfregando na nossa cara. É o que eu sempre falo. Como é que funciona esse negócio? Guerra de narrativas. Esse senhor é o Colin Powell, que é um pouco mais velho e vai lembrar dele.
Esse cara foi o que, né, ele foi o protagonista, digamos assim, das narrativas na época que acabaram levando, ele era o secretário de defesa do Bush, né, que acabaram levando a invasão do Iraque. Então começa com uma falsa narrativa o negócio, e na época eles inventaram o Antrax, depois eles inventaram o próprio ataque ao World Trade Center, dizendo que era o Estado Islâmico, dizendo que era não sei o que eles tinham que ir lá e matar os caras. Com isso eles criam uma falsa narrativa, né? E tá pronto o cenário para eles fazerem o que eles quiserem. E tudo isso, gente, eu já falei, foi para justificar aquela invasão ao Iraque, que alguns pensaram que era por causa do petróleo. Na verdade era um dispositivo tecnológico que estava lá dentro do Ziggurat. Por isso, aquela batalha intensa que houve no Ziggurat lá, né? E as pessoas perguntaram por que tanto empenho os americanos em entrar no Ziggurat e por que tanto empenho no Saddam Hussein de defender aquele Ziggurat. Né? Era um dispositivo lá dentro que possibilitava a abertura de um portal interdimensional. E aí é coisa que muita gente que está chegando caindo de paraquedas e não estuda isso vai querer ter o ímpeto de mudar de canal agora, porque quando tu fala em portal interdimensional, e nossa, viajou na maionese, esse cara é um louco, não sei o quê. Gente, isso é uma coisa que logo, né, as pessoas vão ver que sempre existiram, estão por aí, existem em outras dimensões, existem as comunicações, e simplesmente foi nos escondido isso, né, por uma série de razões, mas como nós estamos vivendo o apocalipse, né, a verdade também está vindo à tona, e da mesma forma como as pessoas não conseguiam enxergar coisas básicas que estão na nossa cara e que são comuns de entender, que resultam simplesmente da maldade humana, né, e da perversidade humana, tem muitas outras coisas que são da física, né, e que não são, a gente acha que são fenômenos impossíveis para a física. Não é, que nós não temos conhecimento absoluto sobre as coisas. Então os cientistas sempre estão descobrindo coisas diferentes, basta observar essa coisa de mecânica quântica e física quântica, né, que tá revolucionando todas as leis da física. Nem tudo que é o que parece então a gente tem que se abrir para isso. Então portais farão parte da realidade, né? As crianças do futuro vão nascer sabendo que existem esses portais. Hoje parece coisa de filme de ficção científica. E por que é coisa de filme de ficção científica? Por causa que, quando eles quiseram nos esconder esse tipo de coisa, eles criaram os filmes de ficção científica justamente para o controle cognitivo de memória implícita, para justamente colocar todo esse tipo de assunto e de situação naquela parte do nosso cérebro que atribui a fantasia, que atribui a não existe, irreal, né? Controle cognitivo de memória implícita. Mas então, gente, vocês vêem o teatro todo que foi montado para eles invadir, e os governantes, eles sabem de vida extraterrestre, todos os países, eles sabem dos portais dimensionais, eles sabem da tecnologia. Quem tá boiando na maionese de verdade aqui é nós, réis mortais aqui. Tu entende? Eles mentem pra nós, eles sabem de tudo, não podem falar porque eles sabem que faz parte do jogo, e a gente, gado, não tem que saber. Né? O que interessa ao gado para que abatedouro nós vamos ser destinados? Tu entende? A única solução para nós é deixar de ser gado, gente. Enquanto a gente não acordar para isso, eles vão manobrar, vão manipular e vão coordenar a nossa vida. E se eles conseguem fazendo isso usando uma arma que é a narrativa nós temos também. Então, de novo, se eles batem 1000 vezes a mentira, vamos bater 10.000 vezes a verdade. Por isso que eu pergunto, por isso que eu peço para vocês, compartilhem esse vídeo, falem com as pessoas sobre isso. Entendeu? O meu interesse é a informação. Quanto mais pessoas sabendo da verdade, né, do que é isso aí, ou pelo menos contestando, trazendo contra-informações para nós chegar mais próximo da verdade, a gente vai refutar essa mentira aí. Então esse Colin Powell conseguiu com que o mundo acreditasse que tinha que lutar contra o terrorismo. Né? É sempre algum ismo, sempre vai ter algum ismo para combater, gente, tá entendendo? Lá na Segunda Guerra Mundial, qual foi a narrativa? Né? Começou com a narrativa, o mundo tem que combater contra o nazismo. Aí
empoderam o nazismo, fazem eles começar a querer conquistar os países em volta lá. Aí depois, acredito, eu nem tenho certeza que aquele ataque aos navios brasileiros que fizeram o Brasil entrar na Segunda Guerra, se não foi um fake flag dos próprios aliados, entendeu? Eu não me surpreenderia nada se hoje eu descobrir que os navios brasileiros foram afundados por forças americanas para forçar, dizendo que foram os alemães para forçar o Brasil a entrar na guerra contra os alemães. O Brasil até então estava mais ou menos... Então quem garante, né? A gente sabe que os fake flags existem, que eles fazem as coisas mais absurdas por seus próprios interesses. Então eu já não duvido nada. Eu sei que esse caso está mais explícito, né? Que eles envolveram o mundo. Então, Primeira Guerra Mundial, o mundo tem que lutar contra o nazismo. Aí depois nessas palhaçadas aí do Colin Powell naquela época do George Bush, o mundo tem que se unir contra o ISIS, né? O terrorismo. E aí inventaram o Antrazi, inventaram o World Trade Center e botaram a culpa nos caras lá e justificaram, né? E agora, pessoal, a coisa tá começando a chegar no nosso quintal, tá ficando feio. Tem um cara muito inteligente que tá ali cansado de falar para as pessoas, ele é o comandante Robinson Farinazzo, como tá ali. E ele é um cara que ele tá tentando alertar as pessoas esse esquema da narrativa, pessoal, de como está sendo construída a narrativa e ele fala, ele dá os exemplos, ele como militar, né, ele sabe muito mais do que eu sobre estratégia de guerra, sobre essas coisas todas, né, não é o meu caso. E ele está simplesmente alertando as pessoas de como está sendo construída a narrativa. Então, como a gente percebe? É só tu ver o histórico dos outros países, de África, de diversos outros países. Começa com a narrativa de que o país não tem condições, que o país está oprimindo o seu próprio povo. Alguém de fora tem que ir lá e salvar, né? Salvar aquele país. E o que é o salvar? Primeiro eles vão lá, jogam um monte de bomba, destroem para depois reconstruir. Aí eles ganham um monte de dinheiro vendendo armamento, fabricando bomba, e alimenta toda a indústria armamentista. Vão lá, destroem o país e já ganharam um monte de dinheiro para fuder com o país. Aí depois eles vão lá, aparecem como salvadores com as suas empreiteiras, eles vão ganhar agora um monte de dinheiro para reconstruir o país. Então os caras... Né? E a gente comprando as ideias de que precisamos lutar contra o ismo, vai ser aqui no Brasil, o que eles estão tentando fazer? Dividir, né, para conquistar. O que é dividir? É bolsonarismo contra lulismo. Né? Se os bolsonaristas e os lulistas acordassem para que é tudo farinha do mesmo saco e a gente se juntasse e percebessem que enquanto eles estão juntos lá por cima fazendo nós de idiota aqui, vai faltar comida no nosso prato, não no deles. A violência vai bater na nossa porta, não na porta deles. Eles comandam os exércitos. Eles têm as forças para se protegerem entre eles. Entendeu? Então a única forma que nós temos é a gente perceber que essa narrativa do eles contra nós, como eles colocam muito, na verdade é dos governos opressores contra o povo. O povo é todo um só. Só que eles querem dividir o povo porque daí, mesmo fingindo estar em lados opostos, né, por causa que parece que a direita de um lado e a esquerda do outro e é tudo farinha do mesmo saco, né? Agora, se eles fizerem nós acreditar que eles estão em lados opostos, eles, eu levo a metade comigo, tu leva a metade contigo, a gente joga todo mundo num campo de batalha e depois a gente aqui fica tomando um chopinho, olhando eles se degladiarem, se matarem e fazer o trabalho por nós. Então é mais ou menos isso que está acontecendo e a gente não percebe, é guerra de narrativa. Então antes que essa guerra de narrativa se transforme numa guerra física, antes que essa mentira se espalhe a tal ponto de justificar ao mundo invasão no Brasil, e eu já vou dar uma passada por aqui, vocês vão ver o quão ridículo, chega a ser irônico, as pessoas fazem piada com o que está acontecendo. Mas é muito sério isso, pessoal, porque começa com narrativa e termina com a invasão física mesmo, sabe? Propriamente dita, violência, soldado batendo na tua porta de outro país, dizendo... Já pensou alguém batendo na tua porta, né, alegando que tu é membro do PCC aqui no Brasil? E tu pode não ter porra nenhuma de ligação com as então eles vão dizer, não, sim, tu tem ligação com o PCC, tu é uma ameaça para os Estados Unidos... Porra, Luciano, tu tá viajando, aí ó, mais uma carta lá do baralho falando, né, olha aí ó. Em 1985, aí tá todo mundo vivendo todas essas coisas, não, teoria da conspiração, então tá, né? E nessa de comandar a narrativa, olha aí uma bonequinha, né? Uma bonequinha que pertence ao joguinho, coitada, será que ela sabe o que tá acontecendo com ela?
Então, assim, a gente sabe porque ela é maior de idade e ela publica coisas, às vezes, nos blogs pessoal dela lá, que enlouquece o pessoal da cabala, que enlouquece o dominador por causa que ela é uma criança, gente, ela não sabe nem o que está fazendo direito. Então, enquanto o pessoal utiliza ela, né, ela faz bobagens, publicando coisas que acabam denunciando os próprios planos dos caras. Ou seja, esses dias mostraram aí, rolou bastante na internet, que ela recebeu, e ela republicou, e não era para ela ter republicado, né, uma ordem de divulgação de alguns assuntos, como se fosse ela que tivesse postado, como se fosse ela que tivesse se indignado com o assunto, ou seja, é tudo uma mentira, né? Então veio o assunto que ela deveria postar como dela no blog dela, e até tava lá as instruções de qual horário ela deveria fazer aquilo, porque eram os horários de maior pico de visualização, uma coisa assim, e perceberam que era do pai dela, que era o pai dela que postava as coisas e não ela. Então ela é a carinha para parecer que é um adolescente, para parecer que é o mundo e o mundo comprando. Olha que bonito, né? A gente cai, cara. Olha outro que veio dizer que fez um documentário aí, né? Eu tô falando desse do lado de cá, ó, tá? O bonitinho do Titanic lá. Um documentário de que no Brasil, né, ou seja, que esse outro do lado de cá tá destruindo a natureza brasileira, precisamos salvar a Amazônia, né? Puta que pariu, né, velho? E aí, ó, aí coisas que acontecem aqui que vão engordando a narrativa, ó, célula do Estado Islâmico aqui no Brasil, né? Então, ó, o ISIS por aqui, né, gente? Aí vocês se lembram do Aaron McCollum? Eu botei esses dias aí, 2, 3 vídeos atrás, eu falei do Aaron McCollum, como ele fala em função do canal de Suez, e lá no canal de Suez ele diz, gente, o Estado, ele participou de fake flags. Aliás, foi a primeira vez que eu ouvi a expressão fake flag foi justamente no depoimento dele. Ele participou e ele era uma espécie de comandante da operação, assim que ele estava lá, né? E daí ele começou a questionar por que eles estavam, tipo assim, por que eles estavam botando uma farda de um outro país para parecer um exército inimigo fazendo aquele ataque lá. Eles fizeram um ataque para criar guerra entre dois países. Então foi um ataque americano, tipo assim, os soviéticos, só um exemplo, os soviéticos jogaram uma bomba lá na Crimeia. Não foi soviético, foi os americanos para o mundo achar que foram soviéticos. Nem existe mais União Soviética, né? Mas justamente por isso que é bom usar como exemplo. Ou seja, eles fazem uma coisa e criam uma narrativa falsa, e aí criam uma falsa justificativa para uma ação militar que interessa a eles. Né? Então, mesmo que isso tenha acontecido mesmo no Brasil, mesmo que a nossa Polícia Federal tenha sido muito bem intencionada, e mesmo que essa célula do Estado Islâmico, pelo que eu me lembro, era um grupo de jovens brasileiros se organizava, cara, jovem é jovem, tem muito que aprender, todos nós fomos jovens, a gente sabe que a cognição que nós temos hoje, né, como a gente está mais vacinado, quando a gente já caiu mais tombo na vida, a gente já está mais calejado, então a gente tem uma ótica muito mais abrangente. Então quando a gente é jovem, a gente não entende muito bem, a gente vê a coisa muito superficialmente, a gente é enganado pela mídia e a gente faz coisas achando que está fazendo a coisa certa. Gente, eu fui militante do PT, ainda que naquela época foi contra o Collor, então tem uma boa justificativa, né? O meu primeiro voto foi para presidente do Brasil, e era Lula e Collor, né, cara? E entre Collor e Lula, acabei votando no Lula ainda, né? Mas enfim, cara, isso é uma e aquilo foi uma, né? Olha, Collor de um lado e Lula do outro. Vocês querem uma prova maior do que... Cara, nós estamos fodidos, seja um, seja outro, o Brasil tá na mão desses pulha aí, velho. E nós aqui. Então, voltando, né? Mas mesmo sendo tudo uma bobagem de uns jovens metidos que tem que aprender muita coisa que não, né, fazem uma ideia totalmente errônea do que realmente acontece no mundo, e mesmo que a Polícia Federal tenha feito o que precisava fazer, o que for certo, esse tipo de manchete serve para construir a narrativa de que nós podemos ser um país que abrigam forças inimigas aos Estados Unidos. Então, olha aqui como é que fica isso, gente, e como o próprio comandante Robinson tem razão quando ele diz que a gente deve se alertar e prestar atenção na narrativa que está sendo construída. E as pessoas não notam, não passam desapercebido, parece que é só uma bobagenzinha ali, mas é as mesmas bobagenzinhas lá do Colin Powell, com o ONTRAS, com não sei o que, da bobagenzinha virou um fake flag do World Trade Center que justificou a invasão ao Iraque.
Então olha como começa. Então se a gente percebe e nota coisa que é mentira, a gente tem que falar a verdade. Pessoal, enquanto é uma guerra de narrativas, nós temos armas. Nós temos a verdade que a gente pode tentar usar como uma arma poderosa para vencer a mentira que eles estão tentando implantar. No momento que a gente não fizer nada, deixar essa mentira ganhar corpo e virar uma ameaça de armas, aí eu pergunto para vocês, quem de vocês tem condição para ir para a rua para uma guerra armada? Quem de vocês quer ir para uma guerra armada? A gente não quer entrar nem em guerra de narrativa, porque é um saco, tu não quer ficar discutindo, tu não quer... Então a gente não precisa discutir, a gente só mostra, expõe o nosso ponto de vista, entendeu? Olha aí, ó, eu estou mostrando os fatos. Tá aí, ó, PCC é incluído na lista de risco para a ameaça à segurança dos Estados Unidos. Vocês acham que isso não seria justificativo suficiente para... Não, se a polícia brasileira não tem condição de lidar, se o Estado brasileiro não tem condição de lidar com o PCC, a gente que está sendo ameaçado temos que ir lá e resolver. E aí, né... Não tem mais soberania de país, não tem mais nada, quem é que vai mandar? Eles mandam o soldado aqui, faz o que quer, bate na tua porta dizendo que é do PCC, vai te torturar, como eles faziam com as pessoas lá, tu é do ISIS, e aí torturavam os caras que não tinham nada a ver, que já eram oprimidos pelo próprio ISIS lá, né? Ou seja, eles vão lá, pegam meia dúzia de rebelde de um país que estão descontentes com o governo, que não tem muita coisa na cabeça, jogam arma na mão desses caras, incentivam eles a fazer manobras bélicas, né? Esses caras vão lá, vão oprimir, porque eles também, né, para ser convencido a fazer esse tipo de coisa, não tem muita coisa na cabeça, são gente violenta, são gente que estupram o próprio povo deles, eles torturam o próprio povo deles, entendeu? Então não tem nada de libertador, não tem nada de patriota. Eles pegam um bando de criminoso para fazer bagunça. Então é nisso que se resume a grande maioria, às vezes até parte de um pressuposto, um grupo de uma atitude libertária contra um governo corrupto, coisa e tal, mas logo ele é infiltrado, aí ele ganha arma, ele ganha não sei o quê, que eles vão lá e iludem que é para ajudar o movimento, e na verdade o que eles querem é botar bagunça né, eles, eu digo os dominadores, né, cara, é botar bagunça e fazer o povo brigar e eles incentivam, é aquela história, a guerra para eles é interessante. Eles ganham, enchem o rabo de dinheiro vendendo arma, depois enchem o rabo de dinheiro reconstruindo os países. E aí, né, destruído politicamente, destruindo coisa e tal, eles colocam no poder quem eles querem e aí eles dominam esses lugares pro resto da vida. Isso tem acontecido ao redor do mundo. Investigação detecta membros do PCC em EUA, Europa e América do Sul. Sim, cara. O PCC foi criado aqui, é primeiro comando da capital, por isso que eles vão encontrar membros do PCC na América do Sul. Mas olha a narrativa sendo construída aí. É isso que a gente tem que prestar atenção. Olha aí, ó, gente. Aí é para nós relaxar um pouquinho, né? Porque é pesado demais, né? Girafas da Amazônia estão sendo extintas. Olha aí, ó. Tá? Vocês entendem isso? A mentira é tão grande que... E aí quem não sabe porra nenhuma diz, nossa, vamos salvar as girafas brasileiras. Olha ali, ó. Girafas da Amazonas. Girafa da Amazonas, sobrou um Szinho ali, mas tudo bem, né? Girafa da Amazonas se agarra no último pau-brasil em pé, porque não existe mais nada, queimaram tudo, né? E ela grita e declara, só desço daqui quando a Anitta vier nos salvar, afirmou Regina, a girafa brasileira. Cara, eu não sei quem que fez isso aí, mas assim, ó, gênio, para mostrar o grau de estupidez que tá o nosso povo brasileiro aí, né, a grande maioria que vai atrás desse tipo de coisa. Ou seja, quem tá comprando o discurso dessa galerinha, dessas pseudo-celebridades aqui, né, ou seja, olha como mudam os conceitos, né, uma vez para tu ser celebridade, tu tinha que fazer uma coisa nobre, uma coisa, né, realmente notável, mas dentro de um cunho ético, de moral, né, uma coisa... Enfim, né, gente? Quando tu fala nobre, tu já consegue entender. Aí alguém que é celebridade e o ato de celebridade é publicar coisa como fazer desculpa, gente, uma tatuagem no rabo. Que mundo que nós estamos, gente. Então é isso aí, ó. Fica esperando a Anitta vir te salvar ali. Que país que a gente vive, meus queridos. Que país que a gente vive. O que serão dos nossos filhos e netos se nós não engajarmos agora nessa guerra de narrativa e não parar com essa idiotice toda. Gente, nós vamos esperar passar da narrativa
para algo assim, pessoal? A história não nos ensina nada, né? O desvelar dos fatos da história, de como ela aconteceu, de como foi criada uma falsa narrativa, de como eles destruíram, mataram tanta gente dentro do próprio país para forjar um ataque. Olha onde eles vão. Cadê o patriotismo de quem comanda o país nesse caso aqui? Como que o presidente do país estava envolvido nesse grupo que promove esse tipo de coisa aqui? A gente não consegue, nós que somos bons, que temos luz, que temos alma dentro da gente, a gente não consegue conceber que um ser humano é capaz de arquitetar, de planejar, de fazer isso. Para nós é difícil de acreditar porque nós somos bons. Bons no sentido de incapazes de fazer esse tipo de atrocidade, sem querer nem entrar em conceito de bem ou mal. Então vamos usar a incapacidade. A gente utiliza a parte do nosso cérebro de compaixão com o nosso irmão. Entendeu? Mas nós também usamos a imagem, a parte do nosso cérebro que se revolta contra o que nos é imposto. A gente se revolta com o que nos é roubado. Seja o mecânico da esquina que te rouba, seja o governo que te rouba, seja... Não interessa, tu entende? A gente tem que se rebelar contra esse tipo de coisa, a gente tem que fazer as pessoas perceber que nós não somos otários, que a gente percebe o que está acontecendo, que a gente vê eles nos enganando e nos roubando, e a gente tem que começar a alertar as pessoas que não estão percebendo que estão sendo constantemente roubadas, manipuladas, extorquidas. É uma atrocidade com a humanidade isso. Então convoco os guerreiros da narrativa, que é a única coisa que a gente pode fazer ainda sem ter tanto risco à nossa integridade física, mas a nossa integridade física sim está sob risco, a coisa está perigosa. Então lutemos com as armas que dispomos agora, que aí, enquanto a guerra ainda é de narrativa, tentemos ao máximo evitar que isso descambe para um outro clima, para uma outra vibe como foi essa aqui, ó. Não queremos essa vibração aqui. A gente quer uma coisa mais interessante. Então que fique na piada. Que a gente consiga não passar disso. Tá ok, pessoal? Se liguemos tudo nisso aí. Por favor, repassem esse vídeo. Pensem, comentem sobre isso. Por mais difícil, pesado que seja. Assistam o canal lá do Comandante Robinson também. Mas como nós estamos vivendo o apocalipse, e ao contrário do que muita gente está colocando ali, né? Fala em apocalipse como destruição, fim do mundo. Não, pessoal. Apocalipse, pode ver até no sentido etimológico da palavra lá, vocês vão descobrir que apocalipse é revelação. Então a verdade está vindo à tona, né? Alguém tem alguma dúvida de que foi planejado ainda? 1985, isso foi desenhado, né? E depois a última foto lá do Trade Center, a foto real do Trade Center sendo atacado para não deixar dúvida. Então, cara, tá aqui ó, a cartinha do Brasil, ó. Alguém tem alguma dúvida de que o Brasil está nos planos dos caras? Tá lá, ó, desde 1985. E aí, o que que tá... Olha em volta, o que que tá acontecendo no Brasil? O que vocês acham que significa essa pandemia acontecendo aqui, ó, 1980, estamos em 2021. E olha aí os caras aí, ó, quarentena... Epidemia, vocês estão vendo aqui, ó, epidemia, quarentena, vacina. E quando isso? 1985, nós estamos em 2021. Tudo no mesmo baralho Illuminati lá. Não, isso é uma teoria da conspiração. Parece que nós estamos esfregando na cara, né, gente? Mas não, a gente está justamente tentando afastar um pouquinho para que vocês tenham um pouquinho uma visão um pouco mais ampla do que está acontecendo. Então, gente, vamos se unir nessa guerra. Se eles querem mentir para nós, vamos falar a verdade. Se eles querem promover a mentira através do sistema de mídia, coisa e tal, usemos as armas que nós temos ainda, né, de YouTube, de Facebook, de seja o que for, coisa e tal. Ainda que essas plataformas sejam a grande maioria deles, vamos usar as armas deles contra eles, né, disseminando a verdade. Aí estão os fatos para quem quiser ver, para quem quiser pesquisar. Então, de novo, me despeço, grande beijo no coração e... União é a solução.